Bom dia, irmãos e irmãs. Que bom que a gente está junto aqui, que bom que a gente teve a possibilidade de nos reunirmos, assim como os nossos irmãos e irmãs estão reunidos lá no retiro, a gente está reunido aqui, e isso é graça de Deus, ver Deus agindo de maneira variada, né? Deus visitando, falando com os irmãos lá, a partir do profeta Jeremias, e a gente na expectativa daquilo que Deus tem para falar com a gente aqui hoje. Eu e o Cristi, a gente conversando e considerando que boa parte da nossa comunidade não estaria aqui hoje, a gente achou mais proveitoso, mais prudente, não dar sequência hoje à nossa série Espalhando Esperança, a nossa série de exposições no livro dos Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos. Então hoje a gente vai fazer uma pausa na série, semana que vem esperamos que todos estejam aqui, que nós estejamos aqui novamente, para a gente continuar refletindo sobre Atos, mas hoje a gente vai se dedicar à carta de um apóstolo, do apóstolo Paulo, da carta de Paulo aos Gálatas. Então a gente vai fazer uma pausa no livro de Atos dos Apóstolos, mas vamos ler um texto de um dos apóstolos, que foi Paulo escrevendo a carta aos Gálatas. Mais precisamente, nós vamos nos dedicar ao capítulo 5, verso 26, até o capítulo 6, verso 10. Daqui a pouco a gente vai ler o nosso texto. O apóstolo Paulo, no primeiro século, foi, pela graça de Deus, usado pelo nosso Senhor para organizar e para cuidar de diversas igrejas. Então, quando a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente vê Paulo sendo aquele que vai até determinadas cidades, organiza ali uma comunidade de discípulos de Jesus e cuida como pastor daquelas comunidades. Dentre elas, as igrejas da Galácia, de onde vem o nome da carta aos Gálatas. As igrejas da Galácia era uma federação, um conjunto de igrejas naquela região. E Paulo teve todo o cuidado pastoral para que houvesse o desenvolvimento da semente do evangelho no coração e na prática de vida daqueles irmãos e irmãs. Então Paulo se dedica, Paulo coloca o coração nessa obra para que aqueles irmãos e irmãs se desenvolvessem na compreensão do Evangelho e na prática de vida a partir do mesmo. Entretanto, após todo o trabalho pastoral de Paulo, ele se depara com uma situação muito desagradável, que é o nosso contexto da carta aos Gálatas. O que acontece? Alguns falsos mestres haviam se infiltrado nas igrejas da Galácia e passaram a atacar a autoridade de Paulo como apóstolo e a contestar o evangelho da justificação pela fé. Então, falsos mestres se infiltram naquelas igrejas e colocam em xeque a autoridade de Paulo como apóstolo e começam a contestar o evangelho que Paulo anunciava, que era o evangelho da justificação pela fé. Inclusive, e aí tem uma conexão com a nossa série aqui, quando chegar no capítulo 15 de Atos, no Concílio de Jerusalém, esses falsos mestres, eles tinham até um slogan. É o que está no capítulo 15 de Atos, no verso 1, eles diziam que se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Essa era a afirmação daquela turma, daqueles falsos mestres que haviam se infiltrado nas igrejas da Galácia. Eles estavam afirmando que não bastava somente a fé em Cristo para a salvação. Afirmavam que era necessário observar as leis para se obter favor da parte de Deus. E eles, com esse discurso, já tinham influenciado alguns que faziam parte dessa comunidade. Então, diante desse cenário, diante desse perigo, desse contexto, Paulo, que sabia do perigo que aqueles irmãos e irmãs corriam, ao se voltarem para a prática da lei, na tentativa de serem justificados,
Paulo sabia dos perigos, do perigo que era o caminho de escravidão, que é esse caminho de tentar se auto-justificar, tentar se justificar pela força, pela observância da lei. Paulo, em virtude disso, escreve a carta aos Gálatas, reafirmando que foi para o caminho de liberdade, para o caminho da liberdade, que Cristo libertou a sua igreja. E esse caminho de liberdade que Paulo vai apresentar na carta aos Gálatas, tem a ver com uma nova criação. A gente cantou isso aqui hoje, sobre a gente ser um novo ser a partir de Cristo Jesus. O caminho de liberdade que Paulo vai apresentar tem a ver com uma nova maneira da gente ser gente, com uma nova maneira de nós sermos seres humanos. O caminho de liberdade passa por uma transformação de quem nós somos. Passa por nós sermos, a partir de então, do encontro com Jesus, sermos semelhantes ao Mestre, a Jesus. O caminho de liberdade proposto por Paulo não passa por cumprir a lei para obter o favor de Deus, através de comportamentos, de observâncias da lei, mas por ser, através da obra do Espírito Santo, uma nova criatura, uma nova criação. É isso que Paulo está propondo para aquela igreja, para aquela federação de igrejas. Em Cristo Jesus, nós encontramos um novo jeito de ser gente, uma nova maneira de viver. E finalmente a gente chega ao nosso texto, Gálatas 5, último verso do capítulo 5 de Gálatas 5, 26, e a gente vai ler até o verso 10 do capítulo 6. Gálatas 5, 26, até o capítulo 6, verso 10, o texto diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra, deve compartilhar todas as coisas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, diante desse texto, a partir desse texto, eu quero propor que Jesus, nosso Mestre e Senhor, deseja que tenhamos uma nova maneira de viver. Então, quando Jesus se encontra com a gente, é desejo dele que todos nós tenhamos uma nova maneira de viver. E considerando a fala de Paulo, essa que nós acabamos de ler, nós observamos 3 características desta nova maneira de viver. A primeira característica, que está entre os versos 26 do capítulo 5 até o verso 6 do capítulo 6, é que a nova maneira de viver proposta pelo Evangelho, proposta aqui por Paulo, passa por cuidar uns dos outros. A nova maneira de viver que Cristo está propondo para a gente, passa por nós cuidarmos uns dos outros.
Não cabe na nova maneira de viver, e esse é o nosso ponto de partida. Paulo começa aí no verso 26 dizendo isso: não cabe entre nós, não cabe na nossa nova maneira de viver, provocação e ou inveja. Paulo diz no verso 26, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. No texto original, na língua que foi escrita, no grego, o verbo usado para provocar aqui, significa desafiar alguém para uma competição. Pelo menos eu, né, não sei vocês, quando eu era criança, e eu achava que eu era melhor do que um coleguinha, ou que o meu irmão, em determinada atividade, eu queria desafiar o meu irmão, mas eu já sabia que eu era melhor do que ele, mas eu queria desafiá-lo, só para mostrar que eu era melhor, na minha cabeça, né, de criança. Só que isso pode acontecer com nós sendo adultos também. Fazer isso é quando nós temos tanta certeza da nossa superioridade, que a gente quer demonstrá-la, a gente quer afirmar para o outro: olha, eu sou muito superior a você, e estou tão cheio de mim nesse aspecto, que eu quero demonstrar para você que eu sou superior a você. E aí, por isso, nós propomos algum desafio às pessoas, na expectativa de provar que somos superiores. Paulo diz: gente, não seja assim entre vocês, não hajam dessa maneira entre vocês. Do contrário, se a gente acha que é inferior, que pode acontecer também, eu também achava que eu era inferior que o meu irmão em alguns aspectos, nós ficamos com inveja daqueles que julgamos ser superiores a nós. Então, Paulo engloba tudo aqui. Se você se acha superior, você vai tentar desafiar a pessoa. Se você se acha inferior, você fica com inveja da pessoa. E Paulo está dizendo: pessoal, não seja assim entre vocês. No verso 3 do capítulo 6, Paulo nos auxilia a não cairmos nessa lógica, a não vivermos a partir dessa lógica. Paulo diz que se alguém acha de si algo que não é, está enganado. É mais ou menos, é semelhante àquilo que ele ensina no texto, na carta aos Romanos, quando Paulo fala que nós não devemos pensar sobre nós mesmos, além de quem nós somos, e nem devemos pensar sobre nós mesmos, aquém de quem nós somos. Que nós devemos ter uma visão equilibrada sobre quem nós de fato somos. E tendo uma visão correta sobre nós, a gente pode seguir em frente. Então esse é o primeiro passo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, sobre uma nova maneira de viver, que é cuidando uns dos outros. Primeiro, a gente não pode se achar superior a ninguém, e nem se achar inferior a alguém, e ter inveja dessa outra pessoa. Há de ter entre nós um relacionamento pautado pelo serviço, e não pela rivalidade, pela provocação ou pela inveja. As nossas relações têm de ser pautadas pelo serviço. Assim sendo, Paulo continua: se alguém entre nós, e pode ser qualquer um de nós, manifestar obras da carne, aqueles que são espirituais, e novamente, pode ser qualquer um de nós, devem auxiliar na restauração deste que neste momento precisa de auxílio. Então percebam que Paulo não está elencando só um grupo aqui, bom, só esse grupo é espiritual, e só esse grupo manifesta obras da carne, e somente o grupo que é espiritual auxilia os que manifestam obra da carne. O que Paulo está dizendo é que todos nós, em dado momento, podemos manifestar obra da carne, e todos nós podemos nos desenvolver na espiritualidade, e assim nós auxiliamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros. Os espirituais aqui não é um super-herói espiritual. Espirituais têm conexão com aqueles que dão ouvido ao Espírito Santo, à lei de Cristo. É o que há no capítulo 5, verso 14, depois se você tiver curiosidade, e no 6, verso 2. É amar quem está próximo a nós,
auxiliando a carregar os fardos que a vida lhe impõe naquele momento. E quando a gente chega nessa afirmação, que ser espiritual é alguém que auxilia, que serve ao outro, a gente pensa, bom, todos nós temos fardos que podem ser compartilhados. Todo mundo carrega um fardo. Se não está carregando agora, você já carregou, ou preciso te contar que infelizmente você vai carregar um fardo uma hora, um problema, vai lidar com algo ruim e difícil em algum momento da sua vida. E a nossa pergunta é: quais são os fardos que eu posso compartilhar com quem está perto de mim? Para que esse irmão ou essa irmã me ajude a carregar o fardo que por vezes para mim está pesado. E uma segunda pergunta: qual fardo que eu identifico que o meu irmão e a minha irmã está carregando, que eu posso ajudar o meu irmão e a minha irmã a carregar? Aliviar o peso do fardo que esse irmão ou irmã está carregando, e eu posso servi-lo auxiliando dessa maneira. Viver essa nova maneira de viver que Jesus propõe, passa por nós cuidarmos uns dos outros, com profundo amor, porque segundo Paulo, toda a lei se resume a isso, toda a lei se resume a cuidar uns dos outros com profundo amor, com muita humildade, porque segundo Paulo, no verso 1 e verso 4, cada um precisa se atentar, para que também não seja tentado pelo pecado, e devemos examinar a nós mesmos, sem nos compararmos com ninguém. Nós não temos a prerrogativa, o direito de nos compararmos com ninguém. Na nova maneira de viver que Jesus propõe, o que nos cabe é cuidar uns dos outros. E, enfim, a gente chega na nossa segunda característica. Se a primeira é cuidar uns dos outros, a segunda característica sobre essa nova maneira de viver que o apóstolo Paulo está nos apresentando e propondo, passa por cuidar de nós mesmos. E aqui nós temos no verso 7, um versículo, uma expressão muito usada por alguns dos nossos irmãos e irmãs, que é: de Deus não se zomba. E antes de tudo, eu queria dizer que essa expressão de Deus não se zomba, não tem relação com, olha, Deus contabiliza os nossos erros e vai nos punir pelos mesmos. Ou então gente que fala assim: nossa, aquela pessoa, ela brinca muito com Deus, ela distrata Deus, ela zomba de Deus. E aí a pessoa pega esse verso de Paulo escrevendo aos Gálatas e diz: de Deus não se zomba, vai cair um raio na sua cabeça, fica esperto, de Deus não se zomba. Só que não tem relação com isso o texto que Paulo está afirmando, o texto que Paulo está escrevendo neste momento. De Deus não se zomba, o termo original, na verdade, ele é mais parecido com, olha, os homens podem enganar a si mesmos, eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas nós não podemos enganar a Deus. É isso que o termo, a expressão está dizendo. Ele está falando assim: pessoal, não tem como vocês passarem Deus para trás, não tem como vocês enganarem a Deus, não se zomba de Deus nesse aspecto, não tem como passar Deus para trás. E tendo dito isto, no capítulo 5, depois vocês podem ler, Paulo fala sobre a vida no Espírito, sobre como é viver uma vida no Espírito Santo, e também sobre as obras da carne. E aqui agora, ele meio que retoma esse tema, com uma nova abordagem. Paulo diz o seguinte: se você, se nós semearmos para a nossa carne, nós vamos colher da carne. E é lógico isso aqui que Paulo está apresentando. Se você semeia na sua vida para a carne, você vai colher da carne. Só que do contrário também é verdade. Se você semeia para o Espírito, você vai colher do Espírito. Semear para a carne
é dar razão a tudo que é apresentado como obras da carne anteriormente, no capítulo 5, na primeira parte do capítulo 5. É agir de tal maneira que a gente satisfaz os desejos da nossa carne a todo e qualquer custo. Isso é semear para a carne. É agir de tal forma, de tal maneira que nós satisfazemos os nossos desejos da carne pecaminosos. Do contrário, semear para o Espírito é dar razão à voz do Espírito Santo que fala conosco e nos conduz ao que foi apresentado como fruto do Espírito na primeira parte do capítulo 5. Semear para o Espírito é quando o Espírito fala com a gente e nos instrui em alguma prática, a gente dá razão ao Espírito Santo e a gente age de tal forma que a gente está agindo como quem tem o fruto do Espírito, como quem manifesta o fruto do Espírito Santo. A ilustração que Paulo faz no verso 7 é uma ilustração agrícola, de semear e colher. Então, tudo aquilo que você semear, tudo aquilo que você plantar, seja para a carne, seja para o Espírito, você vai colher, seja da carne, seja do Espírito. E Paulo afirma que semear para o Espírito resulta em colher a vida eterna. Paulo diz que quando a gente semeia para o Espírito, semeia no Espírito, a gente colhe para a vida eterna. E num primeiro momento, a gente pode pensar assim, será que Paulo está dizendo que a partir das minhas obras, das minhas práticas, eu recebo a vida eterna como prêmio daquilo que eu fiz? Como se fosse uma lógica de mérito? Então, eu estou semeando para o Espírito e eu colho vida eterna. Eu não acredito que seja isso que Paulo está afirmando. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, se vocês viverem dessa maneira, semeando para o Espírito, vocês vão ter um destaque na vida eterna. Vocês vão ter lá uma casa maior do que a dos outros que não estão semeando. Muito menos que Paulo estivesse dizendo, se vocês assim viverem, vocês serão salvos eternamente. Porque não me parece que é isso que Paulo está afirmando, porque isso seria contraditório ao próprio ensino de Paulo, de que o Evangelho nos iguala, de que todos nós somos pecadores e que nós somos salvos unicamente pela graça e não por mérito. Se Paulo estivesse afirmando aqui que semear para o Espírito é receber vida eterna, é receber salvação, ele estaria sendo contraditório consigo mesmo. Então não me parece ser isso que Paulo está dizendo. Parece ser uma referência ao que o próprio Jesus disse sobre vida eterna. Jesus, em dado momento do seu ministério, afirmou que vida eterna é conhecer a mim, Jesus, e ao Pai que me enviou. Então, o que me parece quando a gente lê esse texto, que quando a gente semeia para o Espírito, nós colhemos vida de qualidade com o Senhor. A gente semeia essa ambiência, esse lugar de vida eterna, que é conhecer Jesus Cristo e ao seu Pai, mesmo quando nós estamos aqui habitando no tempo, no espaço e na história. Semear para o Espírito é colher uma vida de qualidade, uma espiritualidade saudável com o nosso Senhor. E semear para a carne gera o oposto. Semear para a carne desgasta, apodrece, quebra, faz mal para a nossa vida, para a nossa espiritualidade com o Senhor. Semear para o Espírito nos dá uma vida de qualidade, um relacionamento saudável, uma espiritualidade saudável com o Senhor. Por último, se a primeira característica sobre essa nova maneira de viver passa por cuidar uns dos outros, a segunda por cuidar de nós mesmos, a nova maneira de viver também passa por cuidar do mundo. Isso é o que está no verso 9 e 10 do capítulo 6. Paulo faz uso da mesma ilustração.
Ele usa a mesma ilustração de plantio e colheita, para dizer sobre essa nova maneira de viver, que é cuidar do mundo. Paulo faz uso da mesma lógica para que aqueles que estavam lendo ele, ouvindo ele, pudessem captar o seu sentido. Segundo Paulo, fazer o bem é como semear, é a gente lançar as sementes no solo. Fazer o bem é como alguém que semeia, esperando que aquilo dê frutos, obviamente. Contudo, nesse texto, nessa terceira característica, tem um acréscimo. Paulo diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. E quando Paulo está dizendo, gente, não se cansem de fazer o bem, a gente infere da fala de Paulo que às vezes fazer o bem cansa, né? Senão ele não diria, não se cansem de fazer o bem. Se ele soubesse que fazer o bem não cansa, ele não diria, não se cansem. Mas ele sabe que por vezes a gente se cansa de fazer o bem. E eu não estou falando aqui de uma perspectiva que eu sou um paladino da justiça, que eu só faço o bem. Mas o Paulo está dizendo que por vezes a gente se decepciona. A gente tenta fazer o bem, a gente faz o bem e a gente não colhe o fruto que a gente espera que aquele bem dê, que aquele bem produza. E a gente às vezes fica cansado e pensa em desistir de fazer o bem. E o Paulo está dizendo, não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Então isso é condizente com a realidade. Tem hora que a gente se cansa de fazer o bem, tem hora que é duro fazer o bem, mas o Paulo está dizendo, não se cansem, vai chegar a hora, nós vamos colher, não se cansem de fazer o bem. A nova maneira de viver passa por sermos encorajados e animados a não interrompermos o caminho do que é bom e do que é o bem no nosso mundo. Viver do jeito que Jesus quer que vivamos é viver cuidando do mundo ao nosso redor, servindo a todos que estão ao nosso alcance, fazendo o bem sem olhar a quem a gente está fazendo esse bem. Fazer o bem é interromper tudo que é antítese do bem, tudo que é contrário ao bem. Fazer o bem é interromper tudo que é mal. Então, nos contextos onde nós estamos inseridos, porque por vezes a gente pensa que fazer o bem é só uma atitude propositiva, mas fazer o bem também é ser uma atitude de oposição, uma atitude de resistência. Então, por exemplo, num local onde a mentira é a lei, fazer o bem é viver a partir da verdade e agir com verdade. Num espaço onde o ódio é que pauta as relações, fazer o bem é viver a partir do serviço e do amor. No lugar, em relacionamentos onde existem rupturas, onde as pessoas já não se falam, fazer o bem é agir de tal forma que a gente coopera para que haja restauração e o restabelecimento das relações. Fazer o bem é, no lugar da mágoa, a gente agir com perdão. Então, fazer o bem é quando a gente tem que pedir perdão para alguém, a gente vai e pede perdão. Fazer o bem é quando alguém pede perdão para a gente, e a gente, mesmo que magoado, mesmo que desafiado por aquela situação, a gente perdoa, porque a gente faz o bem a partir dessa nova maneira de viver que Cristo propõe para nós. Fazer o bem é carregar os fardos, é se ocupar com as demandas que não são nossas. Por fim, Paulo termina no verso 10 dizendo sobre fazer o bem, especialmente aos da família da fé, fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, me parece uma convocação de Paulo para a coerência. O que me parece que Paulo está dizendo aqui, é que o que eu faço pelos meus irmãos e irmãs, pela família da fé, eu tenho que fazer com qualquer um. É uma convocação de Paulo para nós sermos coerentes. Então, se eu faço por vocês, que são parte da minha comunidade de fé,
da Rede, eu faço o bem por vocês, eu devo fazer isso por qualquer pessoa que habita esse mesmo mundo junto comigo. Paulo está nos convocando à coerência. E se assim o for, a onda do bem, o bem vai se espalhar. E nos apeguemos à afirmação de Paulo de que nós vamos colher. Nós vamos nos alegrar com o fruto do bem que nós temos semeado. Não necessariamente esse fruto vai nos dar algo de volta, como se eu vou plantar o bem e esse bem vai me beneficiar. Pode ser que não. Mas a nossa alegria com o fruto do bem é: eu estou fazendo bem, eu estou plantando bem na vida do meu próximo. E pode ser que lá na frente o bem surja no coração desse próximo e eu vou me alegrar com a obra que o Senhor fez no coração e na vida dele. Isso é a gente colher o bem que nós temos semeado. A nova maneira de viver passa por cuidar uns dos outros, servindo uns aos outros. A nova maneira de viver passa por cuidar de nós mesmos, semeando para o Espírito, em comunhão com o Senhor. E a nova maneira de viver passa por cuidar do mundo, fazendo o bem sem olhar a quem.